Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, nos versos 24 a 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versos 24 a 29. Nos diz a palavra do Senhor: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Assim temos lido a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versos de número 24 a 29. Oramos para que Deus inscreva a sua palavra em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Vamos, neste instante, orar a Deus e confessar os nossos pecados, pois quando nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para prestar culto a Deus, primeiro fala Deus. E é por isso que nós lemos primeiramente a sua palavra. E depois, quando vamos falar, a primeira coisa que temos a dizer é que não somos adequados. Então, a primeira coisa a fazer é confessar os nossos pecados. Vamos orar neste instante, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o hino de número 313 do nosso hinário Novo Cântico. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo
teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, foi Senhor Jesus que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Vamos neste instante orar mais uma vez e desta feita intercedendo pela nossa igreja, primeiramente, então pelo nosso país, pelos nossos políticos e, enfim, por todo mundo que sofre com essa pandemia. Oremos intercedendo junto a Deus por esses assuntos. Oremos a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que nós não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada das suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. E assim nós queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais,
senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração dos nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que, assim, o teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero considerar com vocês sobre uma chamada santa, uma chamada piedosa, conforme lemos no capítulo 1 da carta aos Colossenses, nos versos 24 a 29. O apóstolo Paulo era um homem consciente de que era uma pessoa de uma missão. Ele estava bastante consciente do fato de que tinha sido chamado e tinha sido separado para um ministério bastante particular. E eu posso me identificar com isso. Eu passei quase 40 anos no ministério. O ministério tem sido a minha vida e tem sido o meu prazer, o lugar de bênção para a minha família. Tem sido a minha ocupação ao longo de toda a minha vida. Ensinar a Bíblia tem sido o meu privilégio. Isso tem sido algo que faço ao longo dos meus anos e pretendo continuar fazendo. É isso que eu pretendo fazer enquanto Deus nos conceder fôlego de vida. Paulo terminou os versos anteriores com o fato de que ele foi feito ministro do Evangelho. Esta é a sua chamada, mas isso também inclui uma chamada para sofrer. Então, a primeira coisa que temos aqui é uma chamada para sofrer. No verso 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quando Paulo fala da alegria nos seus sofrimentos, ele não está falando metaforicamente. Ele fala do sofrimento físico, não é uma figura de linguagem. Ele passou por sofrimentos reais, sofrimentos verdadeiros. E ele foi surrado, foi ameaçado, foi preso e ele gastou anos, literalmente, na prisão. E tudo por causa daquele que o chamou para o ministério sagrado, a quem ele serviu. E Paulo vê vários propósitos para o sofrimento dele. E o primeiro propósito para o seu sofrimento, ele diz que sofreu por amor aos crentes. Aí, no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por vós. Paulo se vê como tendo sofrido por causa dos crentes de Colossos. O seu sofrimento provocou o desenvolvimento espiritual, o crescimento deles, porque o seu sofrimento foi por causa do Evangelho que eles puderam acreditar. Foi por causa do Evangelho que eles puderam ouvir e nascer de novo e serem salvos. Há um sentido em que ele sofreu não só por causa dos colossenses, mas também por nossa causa, por minha causa, por sua causa. Foi por causa do ministério dele que nós temos hoje o privilégio de ter a Bíblia como nós a temos. Temos o privilégio de nos reunirmos como nos reunimos. E temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então foi um sofrimento de carne por um corpo espiritual.
foi o sofrimento da carne por um corpo espiritual. No verso 24, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Há um jogo de palavras aqui interessante. O sofrimento de Paulo foi na carne, quer dizer, foi um sofrimento físico. É isso que ele quer dizer. E ele não está falando apenas do sofrimento emocional que teve, mas especificamente das torturas físicas que suportou. E ainda suportava quando escreveu esta carta, ainda passava por este sofrimento todo enquanto escrevia esta carta. O sofrimento físico que ele estava suportando era por causa de um corpo maior, chamado de a igreja. Foi por isso que ele sofreu. Havia uma causa maior. Então, Paulo sofreu no seu próprio corpo carnal, por causa do corpo espiritual da igreja. Sendo que uma parte do corpo pode doer. Mas quando dói, dói todo o corpo. Se você for pregar um prego e atingir o seu dedo polegar com um martelo, essa ação fará o seu dedo polegar doer, e doer bastante. E vai ser uma dor que vai afetar o seu corpo inteiro. Porque o seu dedo não vai sentir a dor sozinho. Essa conexão resulta em uma dor compartilhada. Se você quebra a perna, você não sente só a dor na perna. Essa dor responde e você a sente lá no cérebro. E assim o corpo todo sofre. Isso pode ser bastante visto no casamento. Quando você é casado e o seu cônjuge fica doente, você sofre com essa enfermidade por causa do seu relacionamento matrimonial e tão íntimo. Nós estamos unidos a Jesus e isso envolve um pouco de aflição, porque Jesus foi afligido. Mas a razão por que ele foi afligido foi por causa de nossos próprios pecados. Mas nós sofremos aflições também por nossa própria causa. E na verdade, quando Paulo estava na estrada de Damasco e Jesus apareceu a ele e perguntou o que ele fez e por que ele o perseguia, isso mostra também um sofrimento compartilhado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz lá em Atos 9:4. Bem, perseguir os crentes é perseguir a Cristo. Quando nós sofremos, então ele diz, ai. Quando nós somos perseguidos, Jesus é perseguido. É isso que Jesus disse a Paulo. Não é? Na verdade, Saulo nunca tinha perseguido a Jesus fisicamente. Mas agora, quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus se lhe aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, era um sofrimento que refletia. O sofrimento de Paulo era um sofrimento que refletia o sofrimento de Cristo. Veja aí no verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os estudiosos
católicos romanos, usavam este verso para defender a prática de vender indulgências. Como é possível, não é? E a importância da prática das boas obras de certos cristãos que podiam acrescentar alguma coisa à obra expiatória que Jesus já havia feito. Nós precisamos olhar tanto para o que Paulo está dizendo, como também para o que ele não está dizendo, e ele deixa de dizer isso aqui, ele deixa de dizer muita coisa. É preciso entender isso, tanto o que o apóstolo Paulo está dizendo, quanto o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que haja faltado algo na obra expiatória de Jesus Cristo, que foi realizada na sua morte na cruz. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, no verso 12, nós vemos que, de forma bastante clara, porque Cristo ofereceu um sacrifício na cruz pelos pecados de todos os tempos. Não há nenhuma necessidade de outro sacrifício pelos pecados de qualquer época. Como é importante isso? Nossos pecados, Jesus morreu por eles, e morreu por nós, e nos deu a salvação, apagou de vez os nossos pecados. Nós não precisamos de fazer sacrifícios hoje. Não precisamos de fazer promessas de ir a pé até Aparecida do Norte, de ir a pé até Trindade, de ir a pé a qualquer outro lugar. Não precisamos de carregar pesos grandes até montes altos para pedir chuva. Não precisamos de nada disso. O que Jesus fez por nós foi suficiente. E quando nós achamos que precisamos de fazer algum sacrifício ainda, nós estamos dizendo com isso que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Paulo também não diz de nenhum modo você possa acrescentar algo a essa obra da expiação pelo seu próprio sofrimento. Você não pode fazer nada pela sua salvação, pelos seus perdões de pecado. Ele já mostrou na carta aos Gálatas, capítulo 2, no verso 21, que se a justiça pudesse vir por qualquer outro modo, então Cristo teria morrido desnecessariamente. Se eu pudesse ser salvo pelos meus méritos, então por que razão Jesus teria vindo à terra e aqui sofrido, e aqui morrido e ressuscitado? Ele teve que fazer isso, porque nós, por nós mesmos, não podíamos fazer. Então, não requer mais nenhum sacrifício. Tudo o que precisávamos fazer, Jesus já fez por nós. O que Paulo está dizendo é que o mundo ainda continua com o seu ódio por Cristo, e como não pode atingir a Cristo, continua desabafando esse ódio contra o povo de Cristo. O que sofremos é o resquício dos sofrimentos, dos sofrimentos de Jesus Cristo. Paulo é uma parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo, e todos que creem são partes desse corpo. É um corpo em sofrimento. Da mesma maneira que Jesus experimentou a dor na cruz, assim, nós também, que somos membros desse corpo, suportamos a dor e o sofrimento. Paulo descreve como ele está experimentando o sofrimento, a sua própria porção dessa dor. E ele fez isso para o benefício dos crentes de Colossos, que, como resultado da dor de Paulo, puderam ouvir o evangelho que ele estava pregando e foram salvos.
Ninguém jamais ouviu o Evangelho sem que isso tivesse custado algo. Ninguém. O Evangelho chegou até nós por um alto preço. Tem sido dito que qualquer coisa que você ganha gratuitamente custa aquilo que foi dado por ela. Assim, nem mesmo a salvação é gratuita. Ela é a coisa mais cara do universo. Custou a vida do próprio Filho de Deus. Ninguém está pregando um evangelho gratuito, de modo nenhum. Isso teve um custo incalculável. Esse custo é achado tanto no esforço empregado, quanto na perseguição recebida pelo corpo de Jesus Cristo, a perseguição recebida pela igreja. Isso tem algumas ramificações muito práticas. Você quer crescer espiritualmente? O que você está disposto a gastar? O que você está disposto a deixar? Você quer que seus amigos conheçam o Senhor Jesus? O que você está disposto a fazer para trazê-los ao Evangelho? Tudo tem um preço. E o Evangelho que traz a salvação custou um preço incalculável, a morte de Jesus e a dedicação e o sacrifício de muitas pessoas, de muitos missionários. Então o apóstolo tem uma chamada para o ministério, uma chamada para o sofrimento, mas também uma chamada para o ministério. No verso 25, nós lemos assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo diz que ele se tornou um ministro, literalmente um diácono da igreja. Diácono é aquele que serve. A ideia estaria bem representada se fosse traduzida pelo termo garçom. O termo vê essa posição de servir. Paulo é aquele que serve a igreja. Vamos lembrar que não existe igrejas por causa de pastor. Existe sim pastor por causa de igrejas. As igrejas são importantes e nós, os pastores, somos servos, somos ministros, somos garçons para servir a igreja. Para servir a igreja com ensinamento, com aconselhamento, com ajuda naquilo que cada ovelha tem necessidade. Esse é o dever dos ministros, esse é o dever dos pastores. Então Paulo vê a sua liderança como uma chamada para servir. Não é um líder o que está na frente, o que dirige, o que manda. Não, ele está entre o rebanho. E ele é o exemplo para o rebanho. E ele procura suprir as necessidades do rebanho. Veja como a ocorrência do termo diácono contrasta com os príncipes da igreja, cujos pés ou anéis os fiéis deviam beijar. Os fiéis beijam até hoje imagens, estátuas, beijam seus pés, beijam o anel do Papa e assim por diante. Que coisa horrível e diferente daquilo que o apóstolo Paulo se propunha a fazer. Ele era o que servia a igreja e não o que era servido pela igreja. Então, quando nós pregamos o Evangelho, não fazemos isso para o nosso benefício próprio. Fazemos isso para benefício da igreja. Compartilhar o Evangelho é algo que fazemos pelos outros, não por nós mesmos. É um ministério de serviço em benefício dos outros. Bem, Paulo também é chamado para anunciar um mistério. E nós lemos isso
nos versos 25 a 27. E ele diz assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O ministério do apóstolo Paulo envolvia a pregação de um mistério. Quando ouvimos o termo mistério, podemos ser inclinados a pensar em um filme sobre quem matou quem, ou quem cometeu o crime, uma história que nos deixa com uma expectativa muito grande, que nos prende até o final da apresentação. Mas essa era uma palavra cheia de alusões nos dias do apóstolo Paulo, pois chamava a atenção para vários mistérios religiosos daquela parte do mundo em que uma seita podia ter os seus mistérios secretos. Nós ainda temos algumas seitas assim, como, por exemplo, maçonaria ou coisas dessa natureza. O que é incomum que Paulo diz que o seu ministério envolve a pregação de um mistério. Mistérios não eram normalmente pregados, pois eles, se fossem pregados e expostos, eles não seriam mistérios. Esse é o ponto que Paulo está mostrando aqui. Que diferente. Houve um tempo quando conselhos e planos de Deus estavam escondidos, mas foram revelados agora e manifestados aos salvos. Qual é este mistério que foi revelado aos gentios, aos salvos? Paulo mesmo diz que é Cristo em você, a esperança da glória. Então, o mistério, Cristo em você, a esperança da glória. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. A mensagem aos Colossenses com respeito a isso contrasta com a que é apresentada na carta de Paulo aos Efésios, por exemplo. Em Efésios, Paulo enfatiza a mensagem de que você está em Cristo, aponta para a realidade divina da sua posição em Jesus Cristo. Em Colossenses, Paulo enfatiza a mensagem de que Cristo está em você e aponta para a realidade de sua experiência da habitação do Espírito de Cristo. O que significa que quando falamos de Cristo e que Ele está em nós, o mais óbvio a se pensar é que isso fala da habitação do Espírito de Cristo em nós. Ele disse aos seus discípulos, Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Então veja, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Quando eu digo nós estamos em Cristo, isso fala da nossa posição em Cristo e do modo pelo qual fomos unidos a Ele pela fé. Isso é o batismo do Espírito. Como nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso é o que nos faz estar em Cristo. Agora, Cristo em nós fala da habitação do Espírito de Deus que reside dentro de nós. A habitação do Espírito
como podemos ler em Romanos, no capítulo 8, nos versos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, essa foi a chamada do apóstolo Paulo. E uma chamada para algo conclusivo, uma chamada para conclusão. Nós podemos ler nos versos 28 a 29. Ele diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O ministério de Paulo, de proclamação, assumiu duas características importantes. Estes dois aspectos são uma parte essencial, fundamental do ministério do Evangelho. Bem, o primeiro era a admoestação e o segundo tinha que ver com o ensino. Quando nós lemos isso, nós podemos resumir do seguinte modo: admoestação eram as instruções a partir de condições negativas. Não creia nisso, não faça aquilo, etc. Admoestações. E ensino, instruções a partir de condições positivas. Ao invés disso, creia nisso. Ao invés daquilo, creia naquilo outro. E faça aquilo outro, e assim por diante. Então são coisas parecidas, mas que têm as suas nuances e as suas diferenças. Então, note a ênfase aí universal em ambos os destinatários deste ensino. A admoestação, como também a extensão do que é ensinado, e o propósito do destinatário é universal. Diz aí o texto: advertindo a todo homem, ensinando todo homem, advertindo e ensinando em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso está em contraste com os cultos de mistério que só revelavam os seus segredos a alguns e ainda assim só davam uma parte desses segredos a essas pessoas. Os cultos de mistério eram exclusivamente para alguns. Os judeus também tinham uma medida dessa exclusividade. E eles eram um povo escolhido e tinham recebido a verdade, mas ignoravam o fato de que Deus lhes deu a verdade para que a transmitissem a todas as nações, ao mundo inteiro. O Evangelho é para o mundo inteiro, todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, como está em Apocalipse 7, no verso 9. Isso não é algo que começou com Paulo. Deus disse a Abraão que todo mundo seria abençoado por meio dele. Gênesis 12, no verso de número 3. A meta não era somente alcançar certo número de decisões. A meta era apresentar todo o homem completo a Jesus Cristo. E nós geralmente pensamos que Paulo, como evangelista, era muito adequado, muito bom, e pensamos nele como plantador de igreja, que começou um número incontável de igrejas. Mas a sua meta era muito além disso, estava muito além disso. Para Paulo, pregar o Evangelho era muito mais do que pregar uma mensagem de Evangelho e levar as pessoas a tomar decisão quanto a Cristo.
Ele via o ministério do Evangelho como aquilo que admoesta e ensina constantemente. Ele via a pregação do Evangelho como uma admoestação e como um ensino constante. É por isso que a igreja se reúne todos os domingos, se reúne de manhã, se reúne à noite, estuda a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos admoestar. A palavra de Deus nos admoesta, a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos envolvidos neste processo. Este processo é para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. A meta deste processo é que percebamos em nós a esperança de glória, mencionada aí no verso de número 27. Devemos olhar para o nosso alvo, que é nada menos que o caráter de Jesus Cristo, sendo produzido diariamente em nós. É um cumprimento do propósito de Deus, deste princípio, deste objetivo. Isso desde a origem, desde a criação. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A ambição de Paulo era que pudesse ensinar e admoestar todos os homens com toda a sabedoria, de forma que todas as pessoas pudessem ser completas em Cristo Jesus. Você não pode perder a grandeza deste plano. Não há nenhum pensamento pequeno aqui. Paulo não quer nada menos que todos conheçam todas as coisas e que todos tenham tudo de Jesus Cristo. Esse é o objetivo do apóstolo. E embora não seja visível em nossa tradução aí, do verso 29, há aí um jogo de palavras. Poder, o termo poder, quando diz aí: para isto é que eu tenho me afadigado. É para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Uma tradução mais literal seria: segundo o seu poder que opera poderosamente em mim. Então o ministério envolve trabalho. Mas as boas notícias são que há uma fonte de poder que serve para energizar esse trabalhador. É uma fonte de poder interno que trabalha de dentro para fora. Fonte de poder da igreja. Então, quando olhamos para o apóstolo Paulo, somos inclinados a pensar nele como um super santo. Ele era professor e mestre e um plantador de igrejas. E igrejas que mudaram a face do nosso mundo. Mas ele nos fala aqui que as suas realizações foram feitas por um poder que não era o seu próprio, mas um poder que operava poderosamente dentro dele, um poder de Deus. Há uma humildade verdadeira aqui, que estava em contraste com a falsa modéstia que Paulo abordará em Colossenses, capítulo 2, no verso 18. Humildade verdadeira consiste na compreensão de que você é importante para Deus, mas que você tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Há uma lição aqui para nós. Quando Deus dá um dom a você para um tipo de ministério, não fique orgulhoso e também não seja muito modesto para reconhecer e então utilizar esse dom. Se você tem o dom de ser professor, ensine bem. Se você tem o dom da música, cante, faça o melhor que você puder. E se você tem facilidade para a liderança, então tome a dianteira.
e sirva a todos. Porque o líder sai do meio do povo. O líder não é aquele que fica à frente do povo, sempre. O líder não é quem manda e o povo obedece. O líder é aquele que conduz para o bem do povo, que vai à frente. É como um para-choque. É um para-choque de caminhão que recebe o primeiro impacto e só depois daquilo assimilado é que passa para o restante do caminhão. Então, um líder é aquele que sofre o primeiro impacto, que está pronto a conduzir o seu povo para o bem do seu povo. Deus, assim, chamou o apóstolo Paulo para sofrer pelos colossenses, para sofrer por você. Chamou o apóstolo Paulo para o ministério de servir a igreja, não para ser servido pela igreja. Chamou o apóstolo Paulo para pregar um mistério, que é Cristo em você, e para que você seja transformado dia a dia na imagem perfeita de Jesus Cristo, para que você tenha tudo aquilo que Jesus é. Chamou o apóstolo Paulo para que ele cumprisse cabalmente, fizesse a conclusão. O homem foi criado, e então Cristo anunciado depois da queda, e os profetas anunciaram, e Jesus então veio para salvar pessoas de todo o mundo, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Nós somos instrumentos de Deus neste ministério, instrumentos como igreja. Para tanto, cada um tem um dom e devemos exercitar esse dom para o benefício da igreja, para o bem do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Em resposta ao que ouvimos, vamos orar a Deus mais uma vez. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos profetas e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma, para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons, ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante o hino de número 286 do nosso Inário Novo Cântico. Ceifeiros somos nós fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, que em derredor se estão a ver. Assim a Cristo Salvador rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve
por Jesus e para os campos nos conduz, e na seara imensa quer obreiros novos receber. Ainda muito que fazer e tanto fruto que colher. Não ouves Cristo perguntar: quem quer por mim ir trabalhar? Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Estão as horas a fugir, o teu Senhor não tarda em vir. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar? Oh, não demores a atender, a noite em breve vai descer. Conosco toma o teu lugar e por Jesus vem trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.